Alô, alô, galera, eu sou Juliano Maisano, estou aqui com mais uma semana de BetBox Tips, onde a gente traz dicas de apostas para vocês colocarem nos jogos do dia seguinte, ou também dessa noite aqui, que a gente tem jogos para essa noite também, fica ligado. A gente vai começar com a Série B, então vamos lá para a Série B. Tá aí na tela, a gente está no nosso parceiro, o Betway, pois é, tem esse QR Code. Se você ainda não tem conta no Betway, é um site mundialmente aí que tem uma reputação ótima, um cassino e site de apostas que está todo traduzido para o português e tem todos os jogos aí, esportes e até Olimpíadas aí também que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Então, se você ainda não tem conta, entra por esse QR Code que está aqui ou pelo link que está na descrição, tá bom? A gente vai falar aí de alguns jogos e estão aqui no Betway. Série B do Brasileirão. O primeiro jogo que a gente vai falar é esse aqui, ó, Operário e Novo Horizontino, tá bom? Operário e Novo Horizontino. Vamos dar uma descida para ver aqui as odds de vitória e gols, tá bom? O que a gente vai falar sobre esse jogo? Bom, a gente já falou várias vezes aqui que o Operário é o time em todo esse campeonato, em toda a Série B, que tem a menor média de gols em seus jogos, né? A Série B por si só já é um campeonato que tem uma linha baixa de gols. As casas de apostas já regulam a sua linha de corte aí de poucos gols, tá bom? Então, se a Série B já tem pouco, o Operário é o time que tem menos gols em de todos os times aí da Série B, né? A média de gols do Operário é de 1,3 por partida, tá? Mesmo do Operário e do time que joga contra ele, em todos os jogos que envolve aí o Operário, né? De 15 jogos aí do Operário na Série B, só um teve 3 gols ou mais. Só um jogo teve 3 gols ou mais. Então, vamos, obviamente, nessa aposta de abaixo de 2 gols e meio ou abaixo de 2 gols. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu só abrir que eu estou contra a tela aqui. Então, olha, abaixo de 2 gols e meio, você vê que está pagando 1,36, tá bom? 1,36, você pode apostar aí combinada com uma duplinha de outro jogo, se você quiser, né? Operário contra Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem uma média mais alta, média de 2,1 gols por jogo. Então, esse abaixo de 2,5 aí já visualiza aí os dois times que estão abaixo de 2 gols e meio, né? O Operário tem a defesa menos vazada do campeonato, apenas 9 gols sofridos em 15 partidas, né? Então, a gente espera aí um jogo com menos de 3 gols, então abaixo de 2,5, tá bom? Para quem usa outro site e quiser ir na dica de abaixo de 2 gols, né, no handicap asiático, não está aqui, porque aqui só tem os números com meio, né? O abaixo de 2 gols, aí precisa ter 0 gols ou 1 gol. Se tiver 2 gols, você não ganharia, se for no abaixo de 2, redondo, né? E você também não perderia, o site devolve a sua aposta. Então, é outra dica aí, abaixo de 2 gols, se você quiser se arriscar. Eu gosto do abaixo de 2,5 e combino numa duplinha, acho mais seguro. Tá bom? Vamos para outro jogo da Série B, é o Ituano contra o América Mineiro. Deixa eu abrir ele aqui. Série B, Ituano contra América Mineiro, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O América Mineiro é um dos melhores times da Série B, né? Foi aí, caiu do Brasileirão, da primeira divisão nessa temporada, está na Série B e está indo muito bem para voltar para a série principal, né? Tem que ficar entre os 4 primeiros. Nesse momento o América Mineiro está entre os 4 primeiros, né? Já o Ituano é o oposto. Foi um time que fez uma boa campanha há alguns anos aí no Paulista, mas está na penúltima colocação nessa temporada na segunda divisão. Grande risco de cair para a terceira divisão aí, a Série C. Precisa se recuperar urgentemente. O problema é que vai jogar em casa, muito bem, mas contra o América, que é um time muito mais forte e está vindo muito bem, né? Por ser visitante, está pagando muito bem as odds na vitória do América e essa vai ser a nossa dica. Então, olha aqui, ó, vitória do América Mineiro, 1,77. Essa vai ser a nossa dica aqui no Betway, tá? Se você quer apostar, por exemplo, numa chance dupla, ou seja, América ou empate, né? Caso não consiga vencer, né? Porque também está jogando fora de casa, não é assim tão fácil. Você pode ir no chance dupla, paga 1,22. Aí você combina com outra, tá? E tem também o empate e anula a aposta, que paga um pouquinho mais do que chance dupla. Deixa eu olhar aqui onde está.
Normalmente é o empate anula aposta, que é o draw no bet. Aqui eles chamam de reembolso em caso de empate, tá bom? Paga 1,30 esse draw no bet, reembolso em caso de empate. Aí, nesse caso, se houver empate, o site devolve o seu dinheiro. Você não ganha nem perde, tá bom? E ganha com a vitória do América Mineiro. Fica aí a segunda dica, tá bom? E aí tem a Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana acontecendo também amanhã. Vamos dar uma olhada, então? Vamos procurar os jogos da Copa Sul-Americana aqui. Tá aqui, ó. Pronto. É Internacional contra Rosário Central, né? O jogo de volta, a gente vê aqui, ó, vamos ver se ele dá informações do jogo de ida. Isso foi 1-0 para o Rosário Central, você vê aqui no agregado. E agora o Internacional joga em casa, precisando, claro, desesperadamente, né? É o jogo de oitavas de final. O Rosário venceu por 1-0 e agora joga por um empate. Esse jogo que vai ser na casa do Inter, né? O Inter tá vindo numa fase muito ruim, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas outras competições. Trocou o técnico depois que saiu da Copa do Brasil, né? Para o Juventude, trocou o técnico e precisa dar uma resposta para a torcida, que está pressionando bastante o time aí, né? O Rosário ganhou de 1-0, então tá jogando pelo empate, vai vir muito fechado para essa partida. Então é um jogo complicado. O Rosário, mesmo que tome um gol, vai tentar segurar esse resultado aí para, quem sabe, aí achar um gol ainda no jogo ou levar esse jogo para pênaltis, né? Vai dificultar bastante a vida do Internacional. O jogo de mata-mata, como esse, que começa com o primeiro time ali ganhando na sua casa, costuma ser mais animado, né? Costuma ter mais gols, porque o Inter precisa vir com tudo, e se o Rosário tomar gol, né? Se tomar 2 gols, por exemplo, precisa também se abrir e ir com tudo. Então é um jogo que costuma ter mais gols, o jogo de volta, tá? Mas como o Rosário saiu com essa vantagem e está melhor, numa fase melhor do que o Inter, que está sofrendo demais, a gente acredita que não vai ter tantos gols assim. Os especialistas acreditam que está valendo mais a pena a gente ir no abaixo de 2 gols, né? Vamos dar uma olhada então nessa linha de abaixo de 2 gols e meio. Olha aí, ó, pagando 1,66 a linha abaixo de 2 gols e meio. Aí a gente ganha então se tiver 2 gols na partida, como se for 1-1 ou 2-0, ou se tiver um gol ou nenhum gol, a gente ganha. A gente não acredita aí que o Inter vai conseguir aí golear o Rosário Central e o Rosário vai jogar bem fechadinho. Fica sendo essa a dica, tá? O outro jogo da Sul-Americana a gente vai analisar também, tá tendo aqui esses 2 jogos, que é o Racing Clube de Montevideo, né, o Racing uruguaio, contra o Huachipato do Chile, tá? O primeiro jogo foi 3-2 aqui para o Racing, tá bom? Lá na casa do Huachipato, né? A gente errou essa aposta, a gente acreditava num jogo com muito menos gols, né, e uma vitória do Huachipato, mas agora é o jogo de volta e o Racing tem a vantagem, né? O jogo foi bem movimentado, 5 gols na partida. Agora, para o Huachipato é vida ou morte, né? Jogando fora de casa, precisa vencer e vai ter que partir para cima aí do Racing. É esperado um jogo aberto novamente, assim como foi o primeiro. Então, a gente também acredita em um bom número de gols. Vamos dar uma olhada como que está aqui no Betway. Acima de 1,5 gol, tá pagando 1,36, tá? Para ter 2 gols nessa partida. É boa essa dica, você pode fazer uma duplinha se precisar aí, combinar com outra que a gente deu de 1,30 e pouco, e aí você vai ter boas odds, com muito boa chance de ocorrer, né? 2 gols nessa partida aí. Deve ocorrer qualquer gol que sair no primeiro tempo, vai incendiar aí. O Huachipato já precisa entrar partindo para cima, né? Vamos dar uma olhada aqui na qualificação para a Champions League, né? Ainda está nessa fase de qualificação dos times que não entram diretamente de outros países. Vamos dar uma olhada aqui na Champions League. A gente tem que clicar aqui em futebol, tá? Liga dos Campeões, aqui, ó. Aqui, na verdade, é uma aposta de longo prazo. Então, vamos clicar aqui em futebol. E aqui o UEFA, ó, Liga dos Campeões, tá bom? Champions League classificatórias. Pois é, tá aqui. A gente vai falar primeiro do Lugano, que é um time da Suíça, contra o Fenerbahçe da Turquia. Tá aqui, ó. Lugano contra Fenerbahçe, ou Fenerbahçe, eu não sei como fala direito, né? Cada um fala de um jeito. É o primeiro jogo.
Tá bom? O Fenerbahçe se reforçou bastante para essa temporada atual, a começar pela sua comissão técnica, né? Trouxe o consagrado técnico português Mourinho. Pois é, o Mourinho está no Fenerbahçe da Turquia e a tendência é que o time cresça de produção, né? Com um técnico desse nível. O Lugano é um time suíço de pouca expressão na Europa, né? Na Suíça sim é forte, mas o futebol suíço não é tão bom assim. Terminou em segundo lugar no campeonato suíço, o Lugano, tá? É uma equipe menor que o time turco e é o grande azarão aí nesse confronto, nessa fase aí eliminatória, né? Então, mesmo jogando fora de casa, a gente acredita aí no Fenerbahçe da Turquia. A nossa entrada, então, vai ser um draw no bet ou dupla chance. Você vê que está 1,77 para a vitória, que pode ser um pouco arriscada, por isso a gente vai no draw no bet. Vamos dar uma olhada, então, no draw no bet aqui. Fica aqui embaixo, né? Temos handicap, chance dupla, aqui, reembolso em caso de empate. 1,33 para o Fenerbahçe fora de casa, tá bom? A gente vence essa aposta se tiver a vitória do time turco, ou se tiver empate, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente não ganha e nem perde, tá bom? Então, essa fica sendo a dica para esse confronto. E tem outro confronto, que é o Steaua Bucareste e o Tel Aviv, o Maccabi Tel Aviv, né? O Steaua Bucareste é o time da Romênia, já falamos dele na outra rodada, né? Vamos dar uma olhada então aqui, ó, vamos voltar para a Champions ali e procurar essa partida do Steaua contra o Maccabi Tel Aviv, tá aqui, ó. É o FCSB, né, que é o Futebol Club Steaua Bucareste contra o Maccabi Tel Aviv e também o primeiro jogo desse confronto aí entre dois times, né? O Maccabi Tel Aviv é o time de Israel que vem numa fase boa. São 11 jogos sem perder, hein, do Maccabi Tel Aviv. Desde o fim da temporada passada não perde. O Steaua Bucareste é um time mais tradicional, né? O time romeno que já joga aí há muito tempo contra esses times melhores aí da Itália, da Alemanha, da Inglaterra. Está mais acostumado com essas disputas e está jogando em casa esse primeiro jogo, né? O Steaua venceu por goleada os primeiros jogos da primeira fase dessa Champions e vem de 7 jogos sem derrota o Steaua, tá bom? A expectativa é de um jogo equilibrado, né? Nesses casos de jogo equilibrado, os times estão mais ou menos no mesmo nível no papel, apesar de mais tradição aí para o time romeno. O quesito jogar em casa costuma fazer a diferença, né? Porque o Maccabi vindo lá de Israel, talvez fique feliz com o empate, aí tente segurar aí um 0-0, se fizer um golzinho vai se segurar para não tomar mais. Então, a gente acredita que o Steaua vai levar uma vantagem por estar jogando em casa, tá bom? Vamos dar uma olhada então quais que estão as odds para o dupla chance ou olha aqui, ó, Steaua ou empate, tá pagando 1,40. A gente vai ver o empate anula aposta também. Ou seja, o Steaua Bucareste ou empate já paga 1,40. Muito boa. Mas vamos ver uma odds melhor no draw no bet, né? No empate anula aposta aqui, ó, reembolso em caso de empate, 1,70, né? Caso haja empate, a gente vai receber o dinheiro de volta, a gente não perde nada. Então, apostando no time da casa aqui com essa garantia aí de uma defesa do empate. Se você quiser ganhar, mesmo que dê empate, aí você tem que ir no dupla chance mesmo, que paga menos, mas tá pagando aqui 1,40, né? Você ganha no empate ou no Steaua Bucareste, tá bom? Fica sendo essa a dica. Vamos falar do último que nós vamos analisar aqui desses confrontos. É o Malmo da Suécia contra o Klaksvik das Ilhas Faroe. Pois é, né? Vamos lá. Malmo contra Klaksvik. Malmo, um time bem tradicional da Suécia, né? E o Klaksvik, sendo um time das Ilhas Faroe, obviamente é muito inferior, né? Você vê que, olha aqui, tá pagando 1,16 só para o Malmo vencer em casa, ou seja, muito provável que o time sueco não vá perder, né? O Malmo é um time tradicional, muito favorito, está pagando muito pouco nessa fase eliminatória. O Klaksvik teve muita dificuldade já para se classificar diante do time de Luxemburgo, que foi o Differdange, né? Então já passou sofrido aí o Klaksvik. Empatou 0-0 fora de casa e depois venceu em casa para conseguir chegar a essa altura. Agora vai pegar o time da Suécia, praticamente zero chances aí
de avançar. Seria uma zebra enorme, principalmente esse primeiro jogo sendo na Suécia, né? Nossa expectativa, então, é para o Malmo vencer desde o primeiro tempo. Vamos ver o que o Betway apresenta de opções por tempo. Aqui, ó, primeiro tempo, equipe A, vamos ver se tem aí resultado do primeiro tempo. Eu acho que tá na janela de apostas principais, viu? Ele tem aqui só um Dronobet do primeiro tempo. Vamos dar uma olhada aqui para baixo. Vitória no primeiro tempo ou halftime full time, né? Primeiro tempo. Aqui, ó. Vitória no primeiro tempo seria 1,50. Aí já vale a pena para o Malmo ganhar o primeiro tempo. A gente vai ver se tem o halftime barra full time, que é para o Malmo ganhar o primeiro tempo e a partida, tá bom? Tem muita opção aqui. Vencedor da partida, chance dupla. Aqui, intervalo, tempo integral, eles chamam, né? Paga 1,57. Essa fica sendo a dica, halftime barra full time ou intervalo final do jogo, né? Eles chamam de intervalo, tempo integral, né? Halftime barra full time. Então, eles traduzem literalmente Malmo para ganhar o primeiro tempo e Malmo para ganhar o jogo completo, pagando 1,57. Fica sendo essa a dica, beleza? E agora a gente vai ver outras dicas dos esportes americanos que acontecem hoje à noite. Pois é, nessa segunda-feira à noite. Vamos para lá. Pois é, a gente tem aí uma rodada da Major League Baseball, jogos de beisebol acontecendo hoje. Mas o que acontece? Eu vou dar 3 dicas aqui e não vou poder mostrar. Por quê? Porque os jogos que você está vendo acontecem, né, nesta segunda-feira e não vai dar tempo de eu dar as dicas de terça, porque elas não abrem até acabar essa rodada, né? Os times jogam segunda e terça, então precisa acabar a rodada de segunda para abrir no site os jogos de terça. Então eu vou só falar as dicas aqui para vocês e vocês usam aí durante o dia dessa terça-feira, porque o tip só vai aparecer à noite, tá bom? Então, a primeira dica, deixa eu puxar aqui, a primeira dica do nosso especialista em esportes americanos é o jogo dos San Diego Padres contra os Washington Nationals, tá bom? San Diego vai até Washington. Esse jogo acontece aí às 7h45 da noite aí de terça, tá bom? A equipe do San Diego Padres viaja para enfrentar os Nationals, como eu falei. Os Padres estavam vindo de uma sequência ruim, né, até conseguir 2 vitórias consecutivas contra a forte equipe dos Guardians, que é líder da divisão central aí americana, né, da Liga Americana. Os Washington Nationals também vêm bem, né? 3 vitórias seguidas diante de um time mais fraco, que são os Cincinnati Reds, tá bom? Os times já se enfrentaram, o Padres contra o Washington, sendo que os 3 jogos foram em San Diego e agora estão sendo em Washington, né? Foram 3 vitórias do time da casa do San Diego Padres. E a linha de over, ou seja, a linha proposta pelo site, bateu em todos esses 3 jogos que os Padres venceram, tá bom? Os pitchers escalados para esse jogo agora possuem 3 vitórias em 8 jogos. Então, a gente acredita que a linha de over continuará batendo nesse primeiro jogo que acontece em Washington, tá? Então, quando abrir a linha acima de pontos, vocês podem ir no acima de pontos da linha proposta, deve bater aí a linha aberta pelos sites, tá bom? Segunda partida acontece no mesmo horário, Baltimore Orioles indo para Miami jogar contra o Miami Marlins, tá bom? O Miami Marlins recebe o Baltimore Orioles, que é um forte time, né? Então o visitante aqui é um time mais forte. Os Orioles são a melhor equipe da Liga Americana, eles estão com 60 vitórias e 39 derrotas, né? E o Miami é o pior time dessa Liga Nacional, com apenas 35 vitórias, tendo 64 derrotas. Praticamente o inverso aí de derrotas e vitórias entre os dois times, né? É a primeira vez que eles vão se enfrentar nessa temporada. Os Baltimore Orioles jogam melhor ainda quando estão fora de casa. Pois é, eles têm resultados melhores fora de casa do que em casa, né? Então, como eles estão indo visitar os Marlins, acreditamos nos visitantes, tá bom? Os pitchers escalados são Suárez e Mayer, e os dois têm apresentado uma boa performance, né? O Mayer, que é o pitch de Miami, é um rookie, ou seja, é o primeiro ano dele, e mesmo tendo sido titular em 3 jogos apenas, teve um bom desempenho, né? De toda forma, a gente acredita que os Baltimore Orioles vençam com uma diferença de 1,5 ponto, tá bom? Então você pode pôr aí Baltimore Orioles handicap menos 1,5
para os Warriors. Então vamos no handicap menos 1,5, significa que o Baltimore Orioles precisa vencer por 2 pontos, pelo menos, de diferença. Essa fica sendo a dica. Lembrando, não abriu ainda, por isso que eu não estou mostrando aqui na tela, só vai abrir na terça-feira, depois que acabar a rodada de segunda, tá bom? Para fechar, então, Boston Red Sox indo até Colorado para jogar contra o Colorado Rockies, né? É uma região central, uma região montanhosa também de Colorado, né? A equipe dos Rockies é a segunda pior da Liga Nacional, tem 36 vitórias e 64 derrotas, né? Os Boston Red Sox estão brigando pelos playoffs da Conferência Americana, eles têm 53 vitórias e 45 derrotas, tá bom? Esses times também não se enfrentaram ainda nesse ano e estatísticas contra os outros times, as gerais dessa temporada, o Boston, nas últimas 10 partidas, tá? Últimas 10 partidas dos Red Sox, 5 vitórias e 5 derrotas, ou seja, meio a meio aí para os Boston Red Sox. E os Rockies, 4 vitórias e 6 derrotas, bem parecido o scout aí dos times, né? Só que assim, o Boston Red Sox pegou times mais difíceis entre esses últimos 10 jogos, tá bom? A gente tá falando aí de 10 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas, mas contra times melhores mesmo do que o Rockies pegou, né? A equipe dos Colorado Rockies anunciou que vai usar o pitcher Germán Vázquez, né? Ele tem 8 anos já na Major League Baseball e tem um ERA de 6,75. É muito ruim, né? Esse ano o ERA dele está muito ruim. Então, a gente vai de acima de pontos para o Red Sox, ou seja, na linha que o site propor de acima de pontos, ou seja, esse pitcher não vai bem, vai ceder mais pontos do que a linha média proposta, tá bom? Então você pode ver a linha dos Boston Red Sox e colocar acima na pontuação de beisebol. Beleza, gente? Essa semana a gente vai ter abertura e jogos já das Olimpíadas. Nós vamos fazer muitas lives para vocês. Fiquem de olho na programação, tanto no YouTube quanto nas outras redes sociais, tá? Nossa conta é @BetBoxTV. Pode seguir no YouTube, no Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, no Twitter, que é o X. Temos contas e vamos anunciar todas as nossas lives. Inclusive, eu estou gravando agora. Vou gravar e vou deixar separado. Aí você dá uma olhada num BetBox Tips especial pré-olímpico, onde eu vou dar todas as dicas para você apostar antes dos Jogos Olímpicos começarem, tá? Chances de medalhas dos países, chances de pódio, chances de títulos. Então fica ligado aí nesse BetBox Tips especial que vai estar aí em destaque nas redes sociais. Amanhã eu venho com mais dicas diárias. Até lá!